Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá, senhores, senhoras e senhoritas! Depois desse árduo estudo, agora vamos para uma revisão, da disciplina de entomologia e zoologia agrícola. Como nós vimos, entomologia vem dos radicais gregos entomo, que significa inseto, e logos, estudo. É a ciência que vai estudar os insetos de todas as relações possíveis e impossíveis com o meio ambiente, animais e plantas. É a visão biológica, mas é a visão agrícola, da entomologia agrícola. Eu vou estudar do mesmo modo, só que eu vou ver o quê? Eu vou estudar as pragas que causam danos às minhas culturas. E como que eu faço o manejo para que elas não causem problemas mais na minha cultura. Alguns termos que nós temos em entomologia. Primeiro, pragas, ou seja, é aquela que indiretamente ou diretamente vai competir com você e com os animais que vão servir de alimento para você se alimentar. Os organismos pragas competem direta ou indiretamente com o homem por alimento, matéria-prima e tem um plus, prejudica o bem-estar e a saúde dos homens e animais. Aquele exemplo que eu dei, a Aedes aegypti, por exemplo, querem uma outra, mosca do estábulo, ela fica picando o gado e o gado começa a entrar em estresse e esse estresse faz com que ele diminua o seu peso. Então, tem vários tipos de insetos que vão causar esse prejuízo para nós. Eles são divididos em 3 pontos. Danos diretos, ou seja, está atacando o produto comercializado. Aquele meu pé bonito de alface sendo comido por uma lagarta. Eu não vou comer aquela folha de alface? A lagarta está comendo no meu lugar. Danos indiretos. Atacam estruturas vegetais que não são comercializadas. Percevejo. Ele ataca as folhas, ataca a vagem, mas ele não destrói o grão. Lagarta da soja consome a folha, mas não consome o grão. Então você vai ter o quê? Uma perda de área foliar, mas não dos grãos de soja. Mas essa área foliar, ela vai parar de produzir nutrientes para produzir os grãos. Agora uma dica para vocês. Todo mundo acha que as lagartas, principalmente na soja, tem que chegar destruindo. Não. Vocês sabiam que a soja, em maioria das culturas, elas produzem área foliar em torno de 20 a 30% a mais do que elas precisam? Ou seja, a lagarta está servindo como ela diminui um pouco essa área foliar e faz o ar passar com muito mais facilidade e diminui, por exemplo, doenças fúngicas. Tá? Então, esses danos indiretos é a lagarta ou é o percevejo destruindo a minha planta, mas não destruindo o meu grão.
Tá? Esse é um exemplo. Bicho minador do cafeeiro e o bicho minador da laranja. Eles destroem as folhas, não o fruto de laranja. Mas só que como está destruindo as folhas, não vai nutrientes ali para a laranja. E o dano econômico é a perda causada por essa população de insetos. É aquele momento em que dói aqui, ó, no bolso do produtor rural. Sabemos que a entomologia, agora uma questão para vocês. Sabemos que a entomologia vem dos radicais gregos entomo, inseto, e logos, estudo. Ou seja, a entomologia é o quê? É a ciência que estuda os insetos sobre todos os seus aspectos, relações com o homem, plantas, os animais e o meio ambiente. Espero que vocês tenham acertado essa questão. Vamos continuar? Outro gráfico que nós vimos, que isso é muito importante, tá? É as formas de crescimento populacional. Vimos que quando você não tem um inseto na área e ele entra, então ele vai ter o quê? Esse crescimento positivo, também conhecido como fase logarítmica. Mas vai chegar numa posição em que ele vai ficar flutuando, mas se nós formos fazer a média, vamos ter o quê? Essa oscilação. Aí vem o seguinte, mas por que ele fica flutuando? Por causa desse nível de equilíbrio. O que tem nesse nível de equilíbrio, pessoal? Sua pulverização de inseticida, os predadores, o tempo, a chuva, por exemplo, né, no caso do tempo, uma radiação solar, falta de água, a sua planta bem nutrida, você escolher uma planta que tenha já uma proteção para aquela praga, por exemplo, um milho BT, tá? Então vai fazer com que esse inseto ele fique oscilando. Mas por que, professor, ele fica oscilando? Porque ele diminui uma quantidade, só que, por exemplo, vamos supor que seja o organismo, tenha um predador. Diminuiu a população do inseto a ser predado, o que vai acontecer com o predador? Ele diminui a população também. Vai começar o quê? Aumentar a população do inseto predado. O que vai acontecer com o teu predador? Aumenta de novo. E assim fica nesse ciclo. Tá? Esqueci de pulverizar. Pode aumentar de uma vez. Tá? Então, isso é oscilação. Então, o seu nível de equilíbrio é tudo o que você faz ou o que a natureza passa para você fazer o manejo desse inseto. E daí vem a parte utópica, que é o declínio ou o crescimento negativo. Gente, eu acredito em Papai Noel, Curupira, Saci Pererê, em qualquer outro ser, né, de folclore, e acredito que vai ter declínio depois que uma praga entrou naquele local. Então, senhores, lembrem sempre disso. Nunca usem a palavra controle. Eu sou de uma época que usava controle, então eu ainda solto, mas eu tento me controlar o máximo possível usar essa palavra. Eu uso a palavra manejo, porque eu nunca mais vou conseguir fazer esse movimento. Eu sempre vou trabalhar aqui no nível de equilíbrio. Eu vou tender ele mais próximo ao zero, mas nunca. Tá? Então, mas professor, eu consigo matar todos os insetos. E o seu vizinho, se ele não fizer esse mesmo manejo que você está fazendo? Esses insetos vêm para a tua área, então não adianta nada. Tá? Então, essas formas de crescimento populacional é muito interessante nós sabermos. Métodos de manejo de praga. Então, nós temos o legislativo, ou seja, por lei, né, área de quarentenária, Ministério da Agricultura, você tendo bloqueio em áreas para entrada, você tem todo esse manejo. Tá? Métodos mecânicos, quebra-vento, né, outras estruturas que você vai utilizar ali para que você não tenha a presença desses insetos. Olha um legal. Se você tem uma área, uma horta, e você não quer que as formigas cheguem na sua horta, faça uma vala em formato de V em volta da horta. Tá? 2 motivos. A formiga não vai conseguir fazer um duto que consiga chegar até aquele outro lado. E outra, se ela vier por cima, ela vai entrar dentro do V e não vai conseguir sair porque está muito inclinado e a terra é solta. E ela vai ficar parada por ali.
Adoção de medidas de sanidade. Gente, não é sair comprando aí semente de qualquer lugar. Não é sair comprando estruturas vegetativas de qualquer lugar. Porque essas estruturas podem vir, por exemplo, com um ovo de um inseto dentro dele. A mesma coisa vale para animais. Você não pode comprar um animal e deixar já jogar ele no teu pasto. Faz trocar todo o trato digestório dele, porque dentro do trato digestório pode vir semente de plantas daninhas e ovos de insetos. Tá? Então, sempre tente fazer isso. Sempre medidas de sanidade na sua área, para que ela se mantenha o mais limpo possível de insetos. Métodos de controle por comportamento. Existem, como nós vimos, né? Tem infravermelho, ultravioleta, então eu posso utilizar desses métodos. Som, tem alguns insetos que trabalham com som. Calor, vamos supor que eu sei que o inseto não aguente calor, eu posso aumentar o calor. Exemplo principal aqui no comportamento, silo. Lembra? Conversamos sobre isso, né? Você coloca ventiladores na parte de baixo do silo para que esses ventiladores façam o ar circular dentro dos grãos e retire a umidade. Retirando a umidade, eu vou alterar o comportamento desses insetos e eles vão querer até sair daquele local porque não tem umidade para eles. Método de controle físico, né? Radiação, ultravioleta, né? Raios gamas, então você vai utilizar desses manejos. E o método de resistência de plantas. Ou seja, você vai fazer modificações genéticas para que essas plantas elas consigam ter o máximo de resistência ao ataque desses insetos e assim você conseguir uma grande produção. Quando a gente fala de morfologia, é o estudo do quê? Das partes externas, internas dos insetos, compreende a morfologia em geral dos mesmos. A morfologia interna refere-se à anatomia, né? E a fisiologia dos insetos tem como objetivo o estudo das funções de partes desses órgãos e desses artrópodes. Quando a gente fala de morfologia externa, o que nós vamos ter lá dentro? A cabeça com os seus, né, com as suas peculiaridades, aparelho bucal, os olhos e as antenas, o tórax dividido em 3 partes, sendo que na primeira parte eu vou ter somente o quê? Um par de patas. Na segunda parte eu vou ter o segundo par de patas e quem? Se precisar, o primeiro par de asas. E no terceiro, vou ter o terceiro par de patas e, se precisar, o segundo par de asas. Tá? Isso daqui vai estar nessas posições, tendo, como eu falei, a cabeça, as suas estruturas, né, algumas estruturas juntas, o tórax, as patas, as asas estando nele, o abdômen, não esqueçam, é a parte mais móvel, parece a parte mais móvel do inseto, mas não é. E tudo isso daí nós temos que ficar analisando muito bem. E a morfologia interna? Graças ao Sr. Malpighi, nós conseguimos ver toda a estrutura hoje em dia dos insetos, mas isso sempre em laboratório. A primeira parte é o tegumento, que nós falamos que ele é a parte externa, né? Quando o nosso osso está aqui dentro, né, o osso do inseto está para a parte de fora. E ele serve de sustentação a todos os aparelhos e a musculatura do inseto. E o tegumento, ele é feito normalmente de quitina, né? Então ele dá essa estrutura muito pesada para o inseto, para ele se defender de ataques biológicos, químicos e físicos, né? É como se fosse um blindado, literalmente, como eu citei para vocês, né? Se o inseto tivesse, né, fosse colocado na mesma altura nossa, né, tivesse na mesma proporção nossa, ele aguentaria um tiro de fuzil. Só que tem um detalhe, quando você aumenta a proporção, você aumenta também a massa. As patas dele não iriam aguentar o peso dele e eles iriam quebrar todas as patas. É que nem eu falei também, pega o inseto e joga contra a parede. Você vê que ele bate contra a parede e você não enxerga ele esparramado na parede. Mas ele bate e ele sai andando, né? Então, isso daí. Temos o aparelho digestivo, que começa
aqui na boca e termina lá no ânus. Temos o aparelho circulatório, que ele é aberto, ele vai para todas as estruturas do inseto. Quem leva isso daí é a hemolinfa, também conhecido como sangue e também conhecido como o líquido hidráulico, né, que vai servir principalmente para equidise. E é aquele detalhe que eu já falei para vocês, quando vocês pisam numa barata, por exemplo, no inseto, sai um líquido em volta dele, não é vermelho, né? Então aquele líquido que vocês estão enxergando em volta, na verdade é quem? A hemolinfa. O aparelho respiratório, como eu também falei para vocês, inseto não tem nariz. Assistam os filmes, espero que vocês tenham assistido, na verdade, os filmes que eu indiquei nas apostilas. Vocês vão ver o seguinte, que tem uma ideia de nariz, mas não tem os orifícios. Porque os insetos respiram aqui pelos espiráculos. São dois no tronco, no tórax, e os 8 no abdômen. Né? Então eles respiram por aqui. E detalhe, pode variar essa quantidade de espiráculos. O sistema glandular, vimos que os insetos fazem vários tipos de materiais, né? Cera, no caso das abelhas, fio da seda, no caso do bicho da seda, né? Os órgãos fotogênicos, ou seja, eles servem, por exemplo, para... Né, ele faz a luciferina, a luciferase faz a degradação, ele faz aquele brilhinho verde que fala, olha, eu tô aqui, ó, vamos acasalar. Sistema nervoso, como eu já falei, o inseto não tem um sistema nervoso tão complexo quanto o nosso, com um cérebro, né? Mas sim o quê? Vários cérebros que são gânglios em volta, em toda a sua estrutura. E cada gânglio com a sua função. Ou seja, tem um gânglio para uma pata, um gânglio para uma asa, um gânglio para o aparelho bucal, um gânglio para a antena. E esse gânglio, na hora que ele recebe as informações, ele passa pelo sistema nervoso, passando todos os dados para as outras estruturas e elas vão tomar a decisão que tem que ser feita. O sistema nervoso, né, como a gente acabou de falar, e o aparelho reprodutor, que vai variar de inseto para inseto. Né? Como a gente falou, né, isso aqui é para a gente ver de novo lá. A estrutura do órgão fotogênico da Eleteride e Lamperide, os órgãos fotogênicos ou luminosos são situados no dorso, no protórax. Se apresenta como manchas laterais, ocorre a produção de luz por elementos ativos da emissão de luz, no qual essa molécula orgânica é oxidado pela luciferina, né, que vai ter a enzima luciferase e vai fazer uma reação no qual a reação enzima-substrato vai ter essa oxidação e a produção de luz. E essa emissão de luz persiste até que toda a luciferina seja oxidada. E daí vem a pergunta. Qual é a função desse órgão fotogênico que nós falamos? Sexual! Espero que vocês tenham acertado essa questão. Beleza, pessoal? Continuando. Definições de inseticidas. Então nós temos aquela definição. Pesticida é para qualquer peste, para qualquer inseto. E praguicida é para uma determinada praga, que nem formicida para formiga, aficida para afídeos, né? Então são específicos nesse caso. E quando nós falamos de inseticidas, são para todos os insetos. Mas como nós conversamos aquela questão de percepção pública, né? É muito complicado para a gente hoje. Como eu falei para vocês, os caras falam, ai, que a cipermetrina, que o piretroide que é utilizado lá no campo, né? Vem pro meu corpo e eu vou acabar sendo infectado por ele. Aí essa mesma pessoa, que espero que não seja você, vai lá no mercado, vê aquele aerosol para matar inseto, compra aquele aerosol, vai lá em casa, o inseto está aqui em cima, o cara faz assim ainda, sem nenhuma proteção, né? E passa e aquilo cai na cara dele, ele não sabe por que arde o olho dele. Você pega o aerosol que você tem em casa e olha atrás.
você vai ver que tem cipermetrina na composição dele. Ou seja, o mesmo produto que é utilizado lá no campo. Só que agora eu não sei lhe falar se a concentração é a mesma, se não maior, tá? Aqui no aerosol. Outro exemplo, sabe aquele... o fumacê? Pois bem, gente, é um inseticida que ele está aplicando e você abre lá e deixa. Até que não esqueçam, quando o fumacê estiver passando, eu aconselho a vocês saírem de suas casas e pegar os seus animais domésticos e colocá-los em um local que não tenha contato com esse material e deixar lá por uns 20 minutos, tá? E deixar que ele faça o combate ao Aedes aegypti. Toxicologia dos inseticidas é o estudo que eu vou fazer para esses efeitos adversos dos inseticidas nos organismos vivos. Ou seja, eu vou ter a vida média, vou saber o que ele causa, se ele vai causar câncer, se ele vai causar algum problema, se vai causar infertilidade, se esse produto for ingerido por uma outra pessoa que não seja um inseto. Então, esses estudos eu preciso saber, por exemplo, se eu deixo aplicado, deixo 15 dias, se eu fizer a toxicologia depois de 15 dias, eu vou ter a mesma no mesmo momento? Se eu não tiver nenhuma outra reação, ou seja, esse aqui é o tempo de carência que eu tenho para colher, também conhecido como tolerância, né? Não esquecendo que nós temos que tomar cuidado com a dose letal. O que é a dose letal? É na hora que eu aplico o inseticida, 50% da população vai dessa para melhor, né? Eu espero que não seja a dose letal para ser humano, né? Então a gente sempre procura uma dose letal para os insetos. E como que eu aplico esse inseticida? É uma arte muito interessante. Peguem os inseticidas e verifiquem lá. Você vai ver que tem, por exemplo, pó, tem outras coisas e o princípio ativo. Então é uma mistura que é feita ali para você ter esse inseticida, né? Porque senão você iria comprar um potinho desse tamanho para aplicar numa área de 10 hectares. Não dá, né? Mas comprar 1 litro com ele diluído ali naquele material torna-se muito mais fácil, né? Mas além do líquido, nós temos ele em formato de pó seco, ele em granulado, pó molhável, pó solúvel, concentrado emulsionável, suspensão concentrada, que é o líquido, soluções concentradas, que é de ultra baixo volume, e eletrodinâmica, que é muito utilizado na pulverização aérea, e o eletrodinâmica é uma coisa legal. Não sei se vocês sabem, a folha tem é elétrica, né? Então ela tem uma posição, se eu não me engano, é negativa. E esse produto aqui, ele tem positivo. Então o que acontece na hora que você pulveriza, o produto vai fazer o quê? Em vez de ele cair aqui, ele vai cair na folha e vai ficar ligado à folha. E se tiver algum inseto ali, ele vai fazer com que o inseto tenha contato. Além disso, nós temos os comprimidos, os tabletes, as pastilhas, o pincelamento, o tratamento de sementes, os grânulos dissolvidos em água e os aerosóis e tantos outros que nós podemos ter hoje no mercado. Pergunto: sabemos que a formulação é a arte de transformar um produto técnico em uma forma apropriada de uso. Normalmente reúne ingrediente ativo, o solvente e produtos inertes e adjuvantes. Quais são os tipos de formulação que podemos ter na agricultura? Acertou quem falou concentrado emulsionável, suspensão concentrada e pó molhável. Não esquecendo, temos outras formas também. Beleza, pessoal? E quando falamos dos inseticidas organosintéticos, ou seja, eles são sintetizados de moléculas orgânicas, ou seja, que tem um monte de carbono. Então nós temos, por exemplo, o clorado, né? DDT, os análogos, e o BHC e o ciclodienos. O que esses três têm bastante? Uma molécula chamada cloro, tá? Altamente mortífera para nós seres humanos também, tá? Então, por isso que grande parte desses materiais foram o quê? Banidos do mercado, ou se tem ainda uma reserva, ela está de posse do governo, caso ocorra algum problema que outros produtos não consigam resolver, tá?
Fosforados e organofosforados são derivados alifáticos, fenílicos e heterocíclicos. Então, eu vou ter vários tipos de formação desses fosforados e organofosforados. Os carbamatos, ele baseia-se do ácido carbânico e, como eu falei para vocês, nós temos um produto chamado de ditilcarbamato. Tá? Eu posso usar ele como inseticida, como eu posso usar ele como fungicida. O carbamato, propriamente dito, a mesma coisa. É aquilo que eu falei também. Depende qual que é a diferença do veneno para o remédio. A dose, né? Então, isso daria muito interessante. Piretroide. O piretroide, ele vem da piretrina, que é um inseticida orgânico, né, que nós vimos já em uma aula anterior, e ele foi sintetizado de um modo que ele fique por muito mais tempo, principalmente em contato com a luz. Tá? Que é o orgânico, se você tiver muita luz, ele não funciona, ele se degrada muito rápido. Temos o neocotinoide, que também foi uma molécula que eles tiraram da nicotina, que é um orgânico, e colocaram ela para... conseguiram sintetizar e conseguiram fazer a fabricação dela. Grande problema do neocotinoide, ele é muito tóxico. E com isso, e como ele é muito volátil, ele, além de matar o teu organismo em amplo espectro, ele estava matando as abelhas do local. Então estava acabando até com polinização. Os organosulfurados, que são produtos com enxofre dentro dele, hoje em dia é um dos que nós utilizamos. Os derivados de neritoxina, ele vem de um tipo de lombriga, esse material. Os fenilpirazóis e as acilureias. E, como eu estava falando agora há pouco, os inseticidas de origem natural. Olha lá o neocotinoide. Ó. Ele pegou uma molécula aqui da nicotina, que é altamente inseticida, e aplicou. Já a nicotina, propriamente dito, ela tem várias moléculas ali, e uma, por exemplo, diminuindo a força da outra. E com isso não se torna tão violenta na hora que nós aplicamos na área. Note, por exemplo, quando um apicultor vai cuidar da área, o que ele aplica? Fumaça. O que tem nessa fumaça? Nicotina. As abelhas ficam zonzas, não atacam o apicultor e o apicultor consegue retirar o mel. Mas se a gente aplicasse o neocotinoide ali, pum, ia morrer todas as formigas, todas as abelhas ali do lugar. Aí também temos a azadiractina, que nós conhecemos no mercado como NIM, vários outros nomes. Mas ela vem de uma única árvore. Né? São um formato de azeitona que são espremidos e sai um óleo. E esse óleo chamamos desse modo. Essa árvore que tem essas azeitonas chama Azadiracta indica. Ela é do sul da Índia, mas hoje já está sendo produzida em todo o Brasil. Uma das áreas com maior produção dessa árvore que nós temos aqui no Brasil fica no Espírito Santo e no sul da Bahia. E o último, de origem natural, o piretrum e a piretrina. Como nós vimos, existe o piretroide que foi baseado nessas moléculas e elas vêm do Chrysanthemum cinnafolis e do Chrysanthemum coccineum. Tá? Então, aqui você tem todo esse material que você consegue pegar. E o que o humano fez? Ele foi atrás desses dois aqui. Essa daqui é a próxima vítima. Já tentaram separar alguns? Já tentaram, mas só que não conseguiram fazer com que ele, trabalhando sozinho, conseguisse ter um poder inseticida. Já de origens microbianas, nós vamos ter as lactonas macrocíclicas, que é a Streptomyces, né, higroscópicos, e a vermictilis. Alguém conhece a vermectina? É ela, tá? Bacillus turgensis e suas toxinas, e as ciptonozinas, que vêm desse organismo que se encontra no mar. Fosforados e organofosforados são sintetizados graças ao trabalho do pioneiro Schroeder, que trabalhava na Bayer, na Alemanha, na década de 30. Conhecidos como inseticidas neurotóxicos, ou seja, gases do nervo,
atuando em nível de sinapse, conhecidos na guerra como sarin, soman e tabum, e foram utilizados na Segunda Guerra Mundial e na Guerra do Golfo. Houve rumores que a ameaça de utilização dessas armas químicas motivou a destruição, a distribuição de máscaras de gases contra a atropina para a população e atropina para a população civil. A atropina, ela é um antídoto para os fosforados. Esses gases tornaram-se notórios principalmente pelo seu uso como agente de ataque terroristas que ocorreu no dia 19 de março de 1995 no metrô de Tóquio, lá no Japão, envolvendo o gás sarin. Pergunto, os fosforados são divididos em três grupos, que são... Acertou quem falou que são derivados alifáticos, derivados fenílicos e derivados heterocíclicos. Meus parabéns! Não esquecendo, temos aquela última linha de defesa, hein? Gente, não podemos chegar nesse ponto aqui, beleza? E quando nós falamos na parte de zoologia, então nós temos os protozoários, que são os animais unicelulares, que eles têm cílios, que eles têm os flagelos, que eles se movimentam, que podem viver em vida solitária ou em colônias. Então você vai ter todas essas estruturas. Os primeiros metazoas, os poríferos, Então são as esponjas no mar que elas deixam passar a água por dentro dela para levar os nutrientes. Elas não suportam águas paradas, por isso que a maioria das poríferas são de água salgada. Os quinidários, que são as estruturas, as caravelas, essas estruturas que elas têm uma função para fazer uma limpeza na água, e uma curiosidade muito interessante, que elas podem consumir até organismos que são maiores do que ela. Os plateumintes, que são organismos que causam, por exemplo, no nosso caso, eles causam algumas enfermidades. O filo nematoda, que são as lombrigas também, que causam enfermidades para a gente e causam problemas nos nossos solos, os nematóides, que eles são finos e compridos e têm respiração pelo tegumento. O filo molusca, que são os moluscos que nós conhecemos, as lesmas, os caracóis, o polvo. Então são estruturas que você vai ter aqui dentro do filo molusca. O filo anelida, as minhocas, as espiroquetas, então são esse filo, que aqui começa a você já ter um sistema circulatório fechado, um tipo de coração já aparecendo, estrutura com nervos, uma estrutura muito mais familiar para a gente. E logo em seguida vem quem? O filo artrópoda, que vai ter o mirápoda, crustácea, aracnídea, hexápoda e o insecta, que nós vimos com muito mais pesado agora há pouco. Mirápoda é os que têm os ossos em forma de cartilagem, Os nossos amigos tubarões. O crustácea, os crustáceos, que tem uma carapaça nele, e essa carapaça tem essa estrutura de proteção. Os aracnídeas são as aranhas e os... os afídeos. Então você tem todas essas estruturas que você vai ter ali dentro. Os hexápodas são as centopeias, por exemplo. Então ela tem uma quantidade de pernas muito maiores. De todas aqui, a única que tem mais do que 4 pernas são as hexápodas. E o filo cordata, que eu vou ter os peixes, os condrites e os osteístes, a lancifídia, o reptília e os mamária. Então você vai ter os peixes com cartilagem e sem cartilagem, com cartilagem óssea e com osso, propriamente dito. Lancifíbia, vai ter quem aqui? Os anfíbios, o sapo, a tartaruga, eles vão estar todos aqui dentro dele. Notando o seguinte, eles normalmente vão ter o quê? Metamorfose, como ocorre com os insetos. Reptília, os crocodilos, jacarés, os teius da vida vão estar aqui dentro. E uma malha, que somos a nossa pessoa, Então vai ter, por exemplo, servir, produz leite, vai ter toda essa alimentação que esses animais vão produzir. Pessoal,
essas aqui são as referências que nós utilizamos para todas as aulas e deixo aqui meu agradecimento a todos e espero que vocês consigam, com esse material, com essa revisão, vocês consigam fazer uma prova com muito mais qualidade. Mas não esqueçam de revisar os materiais e quem sabe até assistir novamente todas as aulas. Beleza, pessoal? Um muito obrigado a todos vocês. Espero numa próxima e até mais, senhores, senhoras e senhoritas!